A do Corinthians? Não? Lá em Minas. Ah, o Galão. O Galo. Galão. Falaram, né, que o Galo podia ficar fora da próxima fase. Foi lá e ganhou 2-0 em cima do rival. E eu que não sou cruzeirense, apesar de só estar depende dele só. Apesar de estar de azul Pois e branco, eu não sou cruzeirense, mas eu achei que o Cruzeiro ia atropelar o Atlético. Você tá de azul Achou e branco, errado, ou tá de né, tênis André? preto e Não. branco? Tênis preto e branco. Ele tá querendo agradar todo mundo. Ele tá fazendo uma média aqui. Mas eu achei assim, acompanhei o Clássico Mineiro com bastante atenção. Claro, estava também com uma outra tela no Wallplay vendo o Santos. Mas eu ainda sinto um Galo, um Cruzeiro muito travado. Acho que ele precisa mais aquela coisa. E vejo que o Jardim, a chegada do Jardim, até depois vou contar um bastidor aqui da chegada dele, que ele teve um primeiro contato lá na Toca da Raposa. Acho que o Jardim é o técnico certo para fazer o time do Cruzeiro andar. Mas ontem, quem apareceu foi o Hulk, né? 2 gols, o Cássio deu uma ajudadinha no primeiro gol, é verdade. Mas eu diria que o protagonista foi Gabigol, porque foi expulso de uma forma muito infantil, dando uma cotovelada ali no Lianco. Não sei se a gente tem a imagem aí para mostrar. Eu sei que a torcida aplaudiu, não entendi. Mas será que ele vai tomar uma bronca, PVC? Porque foi um lance ali que não precisava, né? A gente tem só o frame aí, que é o momento em que ele estica o braço na cara do Lianco. Ele vai tomar uma bronca leve porque está mudando a comissão técnica, né? Então, assim, o Jardim não vai chegar no vestiário esparramando batendo tudo. porta, né? Chutando não vai chegar batendo porta. Mas, assim, que ele foi o vilão do jogo, eu vou usar palavras diferentes, eu entendi. Eu só vou mudar as palavras na minha boca. O protagonista do jogo foi o Hulk. O vilão do jogo foi o Gabigol. O vilão do jogo foi o Gabigol. Justo. Porque o Cruzeiro estava melhor no jogo. O Cruzeiro não estava pressionando, amassando o Atlético, não se trata disso. Mas o Cruzeiro estava melhor no jogo quando o Gabigol foi. Um bom jogo, inclusive, Também. até esse momento Até que o o Gabigol momento da expulsão. Aí mudou, porque você passa a jogar num 4-4-1, você atrasa as duas linhas, deixa o Matheus Pereira solto na frente e começa a defender. Aí o Cássio falha no primeiro gol e o Hulk se torna o grande protagonista. Aliás, a fase do do Cássio não tá das melhores, né? Não tá numa boa fase. E tem o Gabigol aí pedindo desculpas, ele assumindo a culpa aí por esse resultado. Vamos ver o que ele falou? O Gabigol? Tá lá, daqui a pouco vai entrar aí o Gabigol falando. Tá aí comemoração do Hulk. O Gabigol dizendo, foi um lance claro, não sou um cara maldoso. Tentei dar um tranco, mas a cabeça estava baixa, acabou pegando realmente o cotovelo. No VAR a imagem fica ainda mais feia do que aconteceu. No 11 contra 11 eu imaginava em campo que as coisas iam acontecer. A gente dominava, tinha bola, tinha certeza que a gente ia ganhar. Como fui expulso, o jogo virou outro. Assuma a culpa, derrota é culpa minha. Seguir trabalhando, vamos nos encontrar na frente. Pelo menos ele assumiu, né, fez a parte dele. Mas fato é que não dá para ser expulso num clássico com uma atitude tão infantil assim. O Gabigol, ele é um cara experiente, né? Ele não é um moleque que está começando agora, perdeu a cabeça. Ele já teve ali um treveiro, ali, uma rusga com o Lianco quando estava jogando no Flamengo, aquela coisa do beijinho na final da Copa do Brasil. Aí depois o Lianco fala o que falou lá do Fabrício Bruno, deu aquela repercutida. Então, essa apimentada que faz parte, né, do futebol, faz parte dos pré-clássicos. Obviamente, a chegada mais dura é uma chegada mais dura para você impor, para você se impor dentro do campo. E o Gabigol, ele tem essa característica, essa personalidade. Não entendo que também, assim como ele falou, que ele foi na maldade, acho que ele foi com excesso. Acho que existe uma diferença entre excesso e maldade. Mas, assim, foi clara a visão do VAR ali, o que a gente viu na imagem clara para expulsão, não tinha outra coisa a fazer, tirar o cartão amarelo e dar o cartão vermelho. Mas eu faço uma ressalva aqui que eu fiz no começo do programa. Acho que o pisão do Lianco no Dudu, mesmo que não tivesse intenção, ele foi uma imagem que ficou forte. E aí o VAR tinha que ter chamado. Vamos falar sobre esse lance, hein? Eu vou dar daquelas de para. A gente vai para o intervalo rapidinho, na volta a gente fala sobre esse lance, porque eu quero ouvir PVC, Alicia, e quero saber também das reclamações do Cruzeiro contra a Federação Mineira de Futebol por conta da não expulsão do Lianco nesse lance aí. Vamos para o intervalo, fica com a gente no YouTube e a gente já volta na TV.
Ó, realmente, hein? Realmente, eu acho que era para ele ter sido expulso. Mas a gente fala já já. Vamos ver o que a galera tá dizendo por aqui. O Felipe Perdigão. A paciência da torcida vai ser curta com o Gabriel. Só esperar o Brasileirão começar. Podem anotar. Será, Alicia, que vai ser curta ou o Gabigol chega muito badalado? Ontem ele saiu aplaudido, hein? Apesar da expulsão. Olha, mal aplaudido, né? Porque ele custou qualquer possibilidade de o Cruzeiro vencer o jogo, né? O Cruzeiro com 1 a menos ficou entregue, não tinha mais nenhuma condição de resistir ao Atlético. Então, se a torcida vai ter alguma paciência com ele, só o tempo vai dizer e só se ele entregar, né? Ele com a torcida do Flamengo tinha crédito acumulado. Com a do Cruzeiro ele precisa construir esse crédito ainda. E a expulsão de ontem, a meu ver, deveria ter custado crédito e não, né, feito com que ele acumulasse crédito. Mas vamos ver o que o tempo vai dizer e se o Gabigol vai entregar dentro de campo. É diferente, ele não tem a moral que ele tinha no Flamengo, chegando agora. Mas é que assim, foi um primeiro clássico, né? Valendo, né? 3 pontos. Teve da pré-temporada, que foi um jogo horroroso, que não conta. Foi lá nos Estados Unidos, né, pela FC Series. Mas eu entendo assim, eu entendo o que a Alicia está falando, mas eu tenho uma outra percepção. Tipo assim, se esse jogo fosse um clássico decisivo, que custasse uma eliminação numa semifinal de um mineiro, aí acho que ele perderia crédito. Agora, acho que não faz muita diferença. Tá no início, né? Até porque ele fez 3 gols outro dia e tal. É verdade, é verdade. Ele chegou, né, demorou um pouquinho a fazer gol, mas logo num jogo já fez 3, então a torcida está esperançosa. José Dalvo, o Rony tem lugar no Galo para acompanhar a velocidade do Hulk. Mas é que a proposta não chegou ainda. O Atlético está estudando de fazer uma proposta para o Oh, essa eu não sabia, não. Não, o Atlético estuda uma proposta para o Rony, mas não chegou proposta. Estamos voltando. Voltando na TV agora, TV, você estava me contando aqui que o Atlético estudou fazer uma proposta para o Rony. Estuda, vou sair daqui e vou telefonar. Tá É o famoso prepara a oferta. Mas não chegou proposta. Pode pintar. Os colegas lá de Belo Horizonte publicaram exatamente essa notícia. O Galo prepara uma oferta para o Rony. Dentro do Atlético Mineiro, não se tem ainda uma plena convicção de fazer uma oferta. O Cuca quer muito reforços e gostaria de contar com um cara como o Rony, que se doa taticamente, que chega na frente, faz gol e tal. Mas, até o presente momento, até agora, 2 e tanto ou 3 já? 3 da tarde. 3 da tarde. Não chegou oferta ao Palmeiras e nem aos representantes do Rony. Eu acho que cabia bem, hein? O Galo perdeu jogadores importantes ali na frente, eu acho que o Rony poderia... Sucursal do Palmeiras lá, agora o Atlético, né? Não é uma troca boa, Paulinho pelo Rony, né? Isso a gente vai ter que combinar, mas quem sabe. Por que não? Não sou advogado do Rony. Eu preferiria ter o Paulinho no meu time do que o Rony, você não? O Abel também. O Abel também. Já contei a história. Você não, André, não. Não, estou na dúvida. Vamos por partes. O Rony entrou ontem e quase fez o gol da vitória do Palmeiras. De tudo que não se salvou. Foi a última substituição. O Rony quase fez o gol do Palmeiras, batendo de fora da área, quase saiu o gol. Aquilo que eu falei, não sou advogado do Rony, eu sei que a torcida do Palmeiras está querendo ver o Rony pelas costas, não se trata disso. O que eu falei agora há pouco. Se foi o segundo melhor ataque do Brasil no ano passado, e o Rony foi o 4º artilheiro desse ataque, você não precisa pegar o Rony e jogar no lixo. Se tiver proposta, se ele quiser sair, vai. Se não tiver proposta, vai ficar. O ponto central é esse. O Abel tem um caso antigo de carinho e de vontade de trabalhar com o Paulinho. Né? Já contamos aqui algumas vezes a história do casamento do Cícero Souza, em que o Rodrigo Caetano, diretor do Atlético na época, era convidado, e o Abel se aproxima do Rodrigo Caetano e diz para o Rodrigo Caetano: tu contrataste o único jogador que eu queria. Sim. Que era o Paulinho. Isso foi 2 anos atrás. Vamos voltar aos lances do jogo? Vamos ver o caso teve a expulsão do Gabigol e também o lance do Lianco, em que os cruzeirenses estão reclamando que ele deveria ter sido expulso por ter pisado no braço do Dudu. A gente vai ver o frame aí, ó, quando ele coloca o pé no braço do Dudu. Tem gente que fala que o Dudu esticou o braço, mas enfim, essa é uma grande reclamação do Cruzeiro, que inclusive preparou, né, uma reclamação formal à Federação Mineira de Futebol. Alexandre Matos ficou bem bravo. Essa imagem aí dá pra gente ver com mais clareza o pé do Lianco em cima do braço do Dudu. O Cruzeiro tá bravo, né, Hernan? Tá, e o Cruzeiro tem algumas reivindicações aí depois desse lance. O Alexandre ficou bastante irritado com a não expulsão do Lianco
e o VAR não ter chamado, sendo que depois do Gabigol teve a expulsão. E o Alexandre Matos alega o seguinte: gostaria, né? Assim, gostaria, é bem tranquilo, né? Depois do tamanho da insatisfação dele, né? Mas o Cruzeiro gostaria de não ter mais clássicos mineiros, né? Clássicos contra o Atlético, aptados por árbitros da Federação Mineira. Então, por exemplo, o que eu ouvi foi: por que não chamar, por exemplo, o Klaus para apitar? Ou o Klein, lá do Rio Grande do Sul, que são árbitros que são talvez os 2 melhores do Brasil hoje, para apitar. Tira da escala do futebol paulista se não tiver clássicos e tal, se não for muito importante, vem apitar o Clássico Mineiro. Tira lá, se não tiver um Grenal, o Klein aqui. Então, assim, seria a vontade do Cruzeiro, nesse momento, para ter uma arbitragem neutra, segundo o que eu pude apurar. Então, esse pedido vai ser feito, vai ser protocolado, né? E aí, vamos ver. Não sei se a Federação Mineira vai acatar, mas é uma reclamação do Cruzeiro. Vou fazer uma observação só sobre a outra reclamação do Cruzeiro, que é a do VAR, né? Que o VAR não pode ser paranaense porque o Cuca é paranaense. Com todo respeito, isso é ridículo. É ridículo. Não, aí já é exagero. E assim, vou dar um exemplo de como é ridículo. Quem apitou Manchester City e Bruges, o jogo decisivo do Manchester City na Champions League? José Maria Sánchez Martínez, espanhol. Quer dizer, não pode apitar um árbitro espanhol porque o Guardiola, técnico do Manchester City, é espanhol? Claro que pode. Isso não né? faz o menor sentido. Evidentemente que pode. Então, a questão é se o VAR e o árbitro são competentes ou não são competentes. O José Maria Sánchez é competente e apitou muito bem Manchester City 3, Bruges 1, e o Guardiola é espanhol como o José Maria Sánchez. Tem razão na reclamação, Alicia? Tem razão na reclamação, não tem razão, a meu ver, no pedido de uma arbitragem de fora do Estado, falando especialmente em neutralidade, porque aí o que está acontecendo é uma acusação de falta de idoneidade, não é uma acusação de falta de qualidade. Né? Uma coisa é você dizer, não temos árbitros bons o suficientes da Federação Mineira. Aí também precisamos olhar por quê, se tem um problema. Agora, dizer nenhum árbitro da Federação Mineira é capaz de apitar de maneira justa um Cruzeiro e Atlético, aí é uma acusação grave e um problema gigantesco. Você precisar, porque aí vira moda, né? Aí as outras federações também vão dizer, não gosto dos árbitros que tem aqui, quero o fulano. E a gente falando aqui do Klaus, do Klein e tal, que são considerados os melhores e que também são recebem muita reclamação. Né? O Wilton Pereira Sampaio é um árbitro de Copa do Mundo e é um árbitro que várias torcidas detestam, que acham péssimo. Então, a qualidade da arbitragem no Brasil, ela sem dúvida precisa ser debatida, mas você começar a dizer que a arbitragem erra porque ela está querendo pender para um lado ou para o outro, aí já é uma acusação bem mais séria do que uma acusação de falta de qualidade que a gente precisa melhorar com o treinamento. Acho esse lance, no mínimo, teria que ter sido analisado pelo VAR. Acho um lance, sim, para expulsão, porque me parece muito difícil você calcular se o Dudu fez isso de propósito ou não, sem falar, assim, na irresponsabilidade, na loucura do Dudu de fazer isso. Né? A gente sabe o que é tomar um pisão com chuteira de trava. E só acho que isso não muda em nada, né, não tira o peso da expulsão do Gabigol. Eu ouvi algumas pessoas dizendo, mas o Galo também era para estar com 1 a menos. No momento em que o Gabigol é expulso, o Galo estava com 11, ele precisaria ter mantido o Cruzeiro com 11. E aí ele toma uma decisão completamente, como eu disse, dolosa e irresponsável e acaba expulso. Mas eu, nesse lance, entendo que, no mínimo, o VAR precisaria ter analisado e acho que merecia ter sido expulso, sim. Esse lance também, toda a partida, foi o novo técnico do Cruzeiro, Leonardo Jardim. Inclusive, foi apresentado hoje e já comanda um treinamento. Vamos ver o que ele falou? Em relação a essa questão, o que é que me atraiu pelo Cruzeiro? Primeira situação, tenho orientado a minha vida profissional segundo os meus interesses. Estive na Europa há muitos anos. Depois, nos últimos 3 anos, fiz um tour por os países do Golfo. Estive no Catar, estive na Arábia Saudita, estive nos Emirados Árabes e tinha sempre um objetivo que já tinha sido público, eu vim treinar um dia ao Brasil. Pronto, e em janeiro tive um problema, a minha esposa teve um problema de saúde e eu tive que sair dos Emirados.
E nessa saída dos Emirados, no fim do mês, entretanto apareceu o Cruzeiro. Depois o Cruzeiro, falei aqui com o Sr. Pedro, falei com o Alexandre, apresentaram-me um projeto interessante, sabendo que o Maior de Minas tinha um projeto em mão que podia ser um pouco a luva da minha mão. E pronto, aceitei, como ele disse, não é uma questão financeira, é uma questão de opção de vida, vir ao Brasil, porque acho que o Brasil é um país do futebol e sem dúvidas, eu tenho algum conhecimento do mundo, é o país com mais talento do mundo. Às vezes esse talento perde-se, não é? Mas é o país com mais talento do mundo em relação a esta modalidade. Em relação a essa questão, o que é que me... Tá, então, Leonardo Jardim falando sobre a escolha dele de vir treinar o Cruzeiro. E ontem ele viu esse clássico, Hernan. Viu. Ele gostou do que ele viu? Viu, apesar do resultado ele gostou porque o Leonardo Jardim ele já vinha fazendo uma análise do elenco do Cruzeiro e assim, as análises foram as melhores possíveis. Quando ele fala de um projeto que cabe na luva, né? Na mão na luva, eu cabe, entendi assim, como a palma, tipo assim, entendo, e aí ele já vem com toda aquela coisa do Maior de Minas, já joga a provocação pro outro lado. Então, assim, gostei Já muito. dá aquela cutucada. Dá aquela cutucada, já mostra que o Maior de Minas é o Cruzeiro. Então, assim, Viu, Lu? muito boa. O que, PVC? Muito, Que o Leonardo Jardim falou. Eu até tomei minha água aqui, ó. muito boa a entrevista, já fala com o torcedor. Não fala nada, tô tomando minha água aqui. Boa entrevista, eu acho que ele já fala com o torcedor que está machucado com essa derrota. E assim, na primeira análise, no que ele viu, do que ele conversou com os jogadores do Cruzeiro, o Leonardo Jardim fala, esse time dá para conquistar. Então, assim, o Leonardo Jardim vem para tentar fazer o Cruzeiro campeão. E ele tem plena convicção e mesmo com a derrota, o que ele viu, ele gostou e acha que pode dar jeito nesse time. Agora, ele tem alguns problemas para resolver aí nesse time. Ele tem um goleiro que anda falhando, apesar de ser tão importante. Tem um Gabigol que é expulso no Clássico. Ele tem o Matheus Pereira, que é considerado aí o craque do time, que dá uma entrevista ontem admitindo que gostaria de ter ido embora para a Europa. Tem uma derrota aí no Clássico. Ele tem algumas questões aí, não tem não, PVC? Tem que começar um trabalho. Tem que começar um trabalho novo. Porque ele pode Não é um chegar... trabalho tão fácil assim. Não é um trabalho simples. Porque, vamos lá, o Cruzeiro aposta num elenco que é o elenco da esperança. Não é o elenco da certeza. O que é que eu acho que muitas vezes a gente não entendeu o que aconteceu com o torcedor cruzeirense entre dezembro e janeiro. O entendimento de que o torcedor do Cruzeiro, tem um texto maravilhoso do João Moreira Salles na Piauí desse ano, desse mês, falando sobre a relação do torcedor do Botafogo com o que aconteceu no ano passado e no ano retrasado. E a gente fala tanto sobre empatia desde a pandemia, mas ninguém consegue ser de fato empático quando você tem uma situação desse tipo. O que acontece com o torcedor do Cruzeiro? Ele torce para um clube que ia acabar. O Cruzeiro ia acabar. O torcedor do Cruzeiro tinha medo de que ia acabar. A paixão da vida dele ia terminar. E depois de 5 anos, sem ganhar título nenhum, porque o Cruzeiro não ganha título desde o Campeonato Mineiro de 2019, você anuncia Cássio, Fabrício Bruno, Gabigol, Dudu. Isso não dá certeza de nada, mas isso dá esperança para um povo inteiro. É isso que está acontecendo com o torcedor do Cruzeiro. E por isso que o clássico de ontem era importante. Porque o Cruzeiro comemorou em Orlando jogar melhor do que o Atlético. Verdade. Porque o Atlético vai ser hexacampeão se ganhar o Campeonato Mineiro. E o jogo de ontem era um jogo de eliminar o Atlético, tirar a chance de ser hexacampeão, como foi em 83. O Cruzeiro é pentacampeão, o Atlético é hexacampeão em 83. E o Cruzeiro não quer que o Atlético seja hexacampeão. O que tem o time de hoje? Cássio, Dudu, Fabrício Bruno, Gabigol. É uma certeza de que vai dar certo? Não. É a esperança acesa no coração do torcedor do Cruzeiro. É isto que está acontecendo. Agora, o Leonardo Jardim vai chegar e vai fazer de novo, vai começar o terceiro trabalho com o Pedro Lourenço, né? Porque era o Fernando Seabra, demitiu, vem Fernando Diniz. Ele vai chegar e vai fazer o diagnóstico e dizer: isto me serve, isto não me serve. E qual é o desafio do doutor Leonardo Jardim? Curar o doente e fazer um time campeão, um time vencedor, com o que ele tem na mão. Vai acontecer isso a partir de agora. Ele pode
tirar o máximo de desempenho do Dudu, do Gabigol, ele pode tirar o máximo do Matheus Pereira, ou ele pode chegar à conclusão de que precisa de jogadores diferentes e ir montando um processo de um novo time. Ele já estreia quarto. Pois é. Pro lado do Galo, Alicia, também era um resultado que era muito importante, porque é uma torcida que começa o ano machucada, né, também. Perde a Copa do Brasil, perde a Libertadores, tem um começo de ano aí tumultuado, tanto que estava correndo o risco de ficar fora da fase final do Campeonato Mineiro muito precocemente, ainda tem essa possibilidade, inclusive. Então é um resultado em que, aparecendo o Hulk, que é uma grande estrela desse time, que é um grande ídolo, o time vencendo um rival na casa adversária, no Mineirão lotado, isso também pode mudar uma chave ali para o Atlético. Pode mudar uma chave, e esse é o poder dos clássicos, mesmo em estaduais, né? Eu acho que o primeiro ponto é, quando a gente fala, o estadual não vale, não deve valer, ele vale mais para uns e menos para outros, né? Tem gente que precisa mais do estadual ou precisa menos. Tem essas marcas importantes, né? Marcas que podem ser estabelecidas em São Paulo, no Rio Grande do Sul, a marca do Galo em Minas Gerais, então conseguir, né, esses títulos em sequência certamente é uma coisa que pesa para buscar um título, e você tem a rivalidade num estado em que você tem 2 clubes, e um desses clubes, no ano passado, teve próximo de ter um dos melhores anos da sua história, ganhando Copa do Brasil e Libertadores, e ficou sem nada, inclusive fora da Libertadores. Então, precisa, e ao mesmo tempo está vendo o seu adversário do outro lado com percalços, com trocas de treinadores, com uma coisa um pouco atabalhoada do ponto de vista de gestão, mas com reforços de peso, né? Reforços de peso de jogadores que não vêm bem algumas temporadas, é preciso dizer, que é o caso do Dudu, do Gabigol. Então, tem algumas apostas sendo feitas nesse elenco, e agora que muda de novo de treinador. Mas você dá essa resposta e dizer, olha, vocês estão aí se reforçando, mas a gente já estava aqui antes, né, muito forte, continuamos fortes esse ano, eu acho que é muito importante para levantar o moral, porque equipe, elenco, o Galo tem um bom elenco, né? Sem dúvida tem falhas nesse elenco. Quando o Cuca chegou, né, ele deixou claro que gostaria também de alguns reforços, mas tem um elenco forte e tem jogadores como o Hulk, que são jogadores capazes de fazer a diferença numa partida como essa. Claro que aí o Cruzeiro, já com 1 a menos, a situação ficou um pouco mais fácil. Mas entendo essa vitória como um momento que pode ser importante do ponto de vista emocional para o Galo, ainda que tecnicamente não tenha sido um grande jogo, até, né, depois da expulsão, mas acho que é um momento crucial para o Galo na temporada, porque a temporada passada certamente terminou da pior maneira possível, que foi, inclusive, sem a classificação para a Libertadores. Estima do atleticano também acho que foi importante, Hulk, que é um algoz aí do Cruzeiro. Muito bem, daqui a pouco a gente vai falar do Santos com Neymar titular, mas o Peixe não foi bem não. E também sobre o São Paulo, hein? Tem algumas saídas, como é que tá a formação desse elenco do São Paulo. Fica com a gente no YouTube e já voltamos.